Eu queria inicialmente agradecer ao programa de pós-graduação em Física da UFV pelo gentil convite, especialmente ao professor Silvio, professor Eduardo, professor Oswaldo, que gentilmente me convidaram para estar hoje, né, aqui nessa sexta-feira de manhã com vocês. Eu gostaria de dizer que eu fiquei bastante contente com esse convite, porque, em última análise, o debate, né, sobre a pandemia de Covid-19 e o papel do Sistema Único de Saúde nesse processo de enfrentamento, ele ultrapassa as fronteiras acadêmicas, ele ultrapassa as fronteiras disciplinares. Então, é muito simbólico nós estamos num seminário da pós-graduação em Física, discutindo essa temática nesse momento. Eu gostaria muito de agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas todos que estão aqui participando, os colegas professores, os colegas pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e outros colegas que porventura estejam, e na sequência vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Eu vou compartilhar os meus slides, deixa eu colocar aqui para funcionar. Se vocês estiverem conseguindo observar já os slides, eu peço só para me sinalizar, por favor. Vocês conseguem ver os slides? Sim, professor. Sim? Sim, bom, sim. Muito obrigado. Então, o nosso tema é a importância do Sistema Único de Saúde para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Meu nome, como professor Eduardo, já fiz a apresentação em Rodrigo Siqueira Batista e atualmente trabalho na Universidade Federal de Viçosa e na Faculdade de Dinâmica do Vale do Piranga. O nosso plano de apresentação, né, ele está aqui explicitado. Nós vamos comentar alguns aspectos sobre as origens, né, da crise que nós estamos vivendo, a pandemia de Covid-19. Depois vamos organizar alguns conceitos, apresentar alguns conceitos, melhor dizendo, explicitar alguns pontos importantes no que diz respeito à crise propriamente dita, que está articulada, né, ao processo de desenvolvimento da pandemia de Covid-19. Depois, no terceiro ponto, nós vamos comentar um pouco sobre resistências e soluções no bojo do Sistema Único de Saúde e o papel, aí sim, núcleo, né, da nossa conversa sobre o Sistema Único de Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. E, no final, vamos comentar alguns aspectos mais à guisa de propor reflexões e abrir possibilidades de debates, né, do que propriamente para fechar o assunto, porque, por definição, esse é um assunto bastante amplo, com uma série de possibilidades de abordagens, de reflexões. Então, a ideia realmente é que a gente possa depois conversar um pouco sobre a temática. Bom, então, começando falando sobre as origens, nós poderíamos recontar, assim, digamos, né, esse momento que estamos vivendo no que concerne a pandemia de Covid-19 a partir de múltiplas perspectivas. Um dos modos de entender, né, e de sinalizar esse início pode ser remontado, assim, digamos, do início do século XXI, mais especificamente ali entre 2002 e 2003, com o advento da SARS, que foi uma doença, né, causada por coronavírus também, um agente infeccioso que guarda similaridade com o SARS-CoV-2, o causador da atual pandemia de Covid-19. E essa doença, inicialmente descrita por coronavírus na China, ela foi estabelecida nos seus primeiros casos, né, foram notificados os seus primeiros casos já em novembro de 2002, em Guangdong. Em março de 2003, foi estabelecida a descrição do SARS-CoV, do agente etiológico, e aí vocês observam uma primeira marcação importante, o tempo transcorrido entre a identificação dos casos e a identificação do patógeno, né, aproximadamente 5 meses. E depois vamos comparar esse tempo com o tempo atual em relação à descrição do número de casos, até dos primeiros casos, melhor dizendo, até a definição do agente etiológico. E a gente vai comparar o quanto o avanço científico nos permite hoje uma resposta muito mais efetiva do ponto de vista de enfrentamento dessas questões. Mais de 2 dezenas de países na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia registraram
casos da infecção pelo SARS-CoV, a síndrome respiratória aguda grave, né, a SARS, e ao final desse episódio, assim, digamos, nós tivemos aproximadamente 8 mil casos, um pouco mais de 8 mil casos, e 774 óbitos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Bom, a partir desse episódio, a comunidade científica começou a manter um razoável, né, um interessante estado de alerta no que concerne a possibilidade de emergência de outros patógenos, especificamente os coronavírus, com produtores de infecções com potencial de disseminação, né, pandêmico, assim diríamos, a partir desse momento. E esse artigo, publicado em 2007, um artigo muito interessante, ele é uma grande revisão sobre o assunto, tem mais de 30 páginas, e ele faz uma abordagem bastante interessante sobre o coronavírus, que causou a SARS nesse período de 2002 a 2003 na China, e no final desse texto ele tem uma chamada de atenção muito significativa que eu gostaria de trazer aqui para pensarmos em conjunto, né? Ele termina o artigo, nas suas últimas palavras, na seção, né, das considerações finais, da seguinte maneira: a presença de um grande reservatório de vírus semelhantes ao SARS-CoV em morcegos ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos do sul da China, é uma bomba relógio. A possibilidade de ressurgimento da SARS e outros vírus, novos vírus de animais, não deve ser ignorada. Então, observem que aproximadamente 13, 14, mais de uma década antes do aparecimento do SARS-CoV-2 e do advento da pandemia de Covid-19, a comunidade científica já tinha sinalizado para essa possibilidade. Então, a ciência já vinha nos acenando para a possibilidade da emergência de um novo coronavírus no contexto de possibilidade de ocorrência de uma pandemia. Mas, por N razões, algumas das quais nós vamos discutir na nossa conversa de hoje, vou conversar sobre isso, né, elas foram ignoradas pela sociedade, de um modo geral, pela classe política, ou seja, esses chamamentos, esses pontos que foram assinalados pela ciência, eles foram não plenamente considerados, e isso também ajuda a explicar o contexto que nós vivemos nesse momento. Bem, não apenas em relação a esse ponto, né, aproximadamente 10 anos depois do aparecimento da SARS, em 2012, um novo coronavírus emerge com potencial de causar doença grave em seres humanos e acende a lanterna para a possibilidade de uma pandemia. É o MERS-CoV, do Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, ou seja, um coronavírus que foi descrito na Arábia Saudita, em 2012, 27 países notificaram casos dessa infecção, com 858 mortes conhecidas. E, diferentemente do SARS, esse vírus ele tem uma possibilidade maior, assim, digamos, ele é mais letal tanto do que o SARS-CoV, o agente da SARS, lá de 2002, 2003, e também ele é mais letal em relação ao SARS-CoV-2, agente etiológico da atual pandemia de Covid-19. Aqui nesse slide, de acordo com a WHO, Organização Mundial de Saúde, nós observamos a distribuição, né, a disseminação, melhor dizendo, da MERS-CoV, dessa síndrome do Oriente Médio, né, para diferentes países do mundo, mas ela, felizmente, foi uma doença que ficou mais restrita quando a gente compara, por exemplo, mesmo com a SARS e também evidentemente, né, com a Covid-19, como a gente pode estar observando no próprio desenvolvimento, assim, digamos, dessa condição. Nós, no ano passado, né, realizamos uma revisão, a professora Maria Cupertino, com outros colegas, eu tive a oportunidade, né, o prazer de fazer parte desse grupo, sobre a possibilidade de emergência e de reemergência de doenças infecciosas com impacto em termos de saúde pública. Esse artigo foi publicado no iníciozinho desse ano, nessa revista, né? E uma das coisas que nós chamamos a atenção é, de fato, para a possibilidade de circulação de agentes virais, especialmente dos coronavírus, né, entre outros agentes virais, de animais para os seres humanos,
e a possibilidade de produção de quadros mais graves e de disseminação desse agente em termos, inclusive, de que se assumisse, né, uma proporção mais ampla de ocorrência de casos em seres humanos. Bom, e curiosamente, mas de forma interessante, né, avisado por todos esses episódios previamente estabelecidos e comunicados em termos científicos, anunciados, digamos assim, previamente pelas ocorrências tanto da SARS quanto da MERS, no finalzinho de 2019, nós nos deparamos com o aparecimento dos primeiros casos da doença causada pelo SARS-CoV-2, atualmente nomeada COVID-19. E esses primeiros casos, eles pronunciaram a situação de crise que nós estamos vivendo nesse momento e que vai ser o segundo tópico da nossa conversa. Bom, então, o governo da China alertou a Organização Mundial de Saúde no dia 31 de dezembro de 2019 sobre a ocorrência de casos graves de uma pneumonia, não se sabia ainda do que se tratava, de etiologia desconhecida, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. No dia 7 de janeiro, a China isola o novo coronavírus. Então, vocês vejam a distinção aqui de tempo. Em relação ao SARS-CoV-2, esse tempo durou aproximadamente uma semana, não entre a descrição dos primeiros casos, o alerta foi dado no dia 31 de dezembro, os primeiros casos eles foram sendo descritos ao longo do mês, especialmente de dezembro, e o isolamento do vírus no dia 7 de janeiro. Então, você tem um intervalo aí de algumas semanas entre a identificação dos casos clínicos e a descrição do vírus, o que é bem diferente do período de 5 meses que nós observamos antes em relação à SARS, né? Bem, no dia 13 de janeiro, a OMS confirma o primeiro caso da doença fora do território chinês, mais especificamente nas Filipinas. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declara a emergência de saúde pública de importância internacional, declara a doença pelo novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. No dia 26 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso no país, confirmado no Brasil. Tá? Então, 26 de fevereiro. 8 de março, primeiro caso de Covid-19 confirmado no nosso estado, em Minas Gerais. 11 de março, a OMS declara pandemia de Covid-19 e, em 20 de março, o Ministério da Saúde, na ocasião, estabelece a transmissão comunitária do SARS-CoV-2, do agente etiológico da Covid-19, em todo o território nacional. Então, aqui um pequeno histórico dos primeiros movimentos, né, importantes em relação à crise consubstanciada na pandemia de Covid-19. Bom, hoje, então, dados de hoje, né, 22 de janeiro de 2021, nós temos descritos aqui no site do Worldometer 98.112.238 casos de Covid-19, esses são os casos que nós temos documentados, que nós temos notificados. Muito provavelmente esse número é substantivamente maior do que essa cifra, né, que está aqui estabelecida. No Brasil, a partir da descrição do dia 26, e mesmo antes da descrição do primeiro caso, né, uma série de ações, de debates e de considerações importantes de preparação de diferentes organismos, diferentes setores da sociedade e governamentais, eles foram se mobilizando para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na época não era ainda caracterizada como uma pandemia, né, mas, enfim, para o que se anunciava como uma pandemia, melhor dizendo. E nesse texto, que nós também preparamos e publicamos no início do ano passado, sob a colaboração da professora Marli Cupertino, nós, em março, já descrevíamos o crescimento exponencial, né, do número de casos e do número de mortes de Covid-19. Então, observam que no dia 28 de março, nós tínhamos 111 pessoas que tinham falecido por Covid-19 no país, e em torno de próximo de 4 mil casos da doença, isso há menos de um ano atrás. E nesse artigo, chamamos a atenção para esse ponto. Não existe receita mágica para enfrentar a pandemia no Brasil. O que é fundamental neste momento é a busca por todas as ferramentas necessárias que a ciência pode fornecer.
na tentativa de entender a transmissão dinâmica da doença e para mitigar as aflições previstas para a economia brasileira, o sistema de saúde e a sociedade, até que fundamentais medidas terapêuticas e profiláticas, no caso as vacinas, sejam alcançáveis. Então, aqui eu queria marcar de uma forma bastante clara, né, numa segunda oportunidade, o quanto atividade científica, pesquisa científica, a ciência de uma forma mais ampla, né, nas suas diferentes áreas, nos seus diferentes diálogos interdisciplinares, ela tem sido importante para o enfrentamento da pandemia e, ao mesmo tempo, ela tem sido desconsiderada por setores governamentais, por setores da sociedade, por diferentes pessoas, o que acaba se tornando um paradoxo. Quando a gente mais precisa da ciência, que acabamos, por diferentes vias, de diferentes modos, desconsiderando o que a ciência nos assinala em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Bom, e aqui um aspecto importante, fazendo uma síntese em relação ao comentário que eu acabei de fazer, né? Ou seja, apesar de apelos da comunidade científica, especialmente se a gente considera o que foi vivido em outras nações, por exemplo, a Itália, que ganhou a mídia, como todos nós podemos acompanhar no início do ano, a precária condução da pandemia de Covid-19 no Brasil trouxe resultados cada vez mais catastróficos. E esses resultados eles se estabelecem aqui, por exemplo, dados de hoje também, nós temos no Brasil mais de 8 milhões de casos notificados, com 214 mil óbitos. Ou seja, 214.228 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. Isso pode parecer um número frio, o que são 200 mil pessoas, o que isso representa em termos de população, em termos de alcance da doença. É claro que se nós formos pensar no número de famílias que estão sofrendo e ainda vão sofrer em relação à perda dos seus entes queridos por essa doença, isso é incomensurável. É óbvio que isso é incomensurável. Mas para fazer um pequeno paralelo no que isso representa, se nós observarmos essa cidade, né, Itabuna, na Bahia, no sul da Bahia, que é a cidade natal do querido Jorge Amado, um dos maiores escritores da história da literatura, né? E para a população dessa cidade, que são 213 mil pessoas, cerca de 213 mil pessoas, o número de pessoas que faleceram por Covid-19 no Brasil, reconhecidamente, ele equivale a um número quantitativo superior à população de Itabuna. Ou seja, é como se todas as pessoas que vivem em Itabuna, elas desaparecessem vitimadas por Covid-19. Isso é para dar a magnitude do que significa esse número e do quão nós temos sido assolados por essa pandemia em território nacional, no nosso país. A partir disso, né, dessa constatação e de um reconhecimento das dificuldades de condução da pandemia em relação ao país, vários organismos, instituições, academia, de um modo geral, se organizou para debater essa questão e para propor encaminhamentos de solução. Aqui está um exemplo de uma nota do corpo docente do IMS da UERJ, né? E depois a gente vai comentar brevemente sobre ele também, porque ele é um dos berços para o aparecimento, posteriormente, do Sistema Único de Saúde, né? É claro, junto com muitos outros setores da sociedade e do movimento da reforma sanitária, é claro. Mas nesse documento, os colegas professores da UERJ, eles fazem o seguinte comentário: a pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, continua em ascensão em amplas áreas de nosso planeta, especialmente no sul global. Essa citação, meus amigos, é do mês de junho do ano passado. Ultrapassados 100 dias após o primeiro caso confirmado no Brasil, o país ocupa triste posição de destaque mundial. Constitui exemplo marcante de enfrentamento inadequado da pandemia e se tornou um de seus epicentros. E ainda assim continua, né? Se nós observarmos os dados do Worldometer, nós estamos na terceira posição em relação ao número de casos no mundo. E essa crise sanitária, as consequências, dentre muitas, né, da condução do enfrentamento da pandemia no país, se estabelece, por exemplo, aqui vou apresentar duas situações
explicitar esse contexto, assim, digamos, que são os povos indígenas e as populações periféricas. Então, falando inicialmente dos povos indígenas, de fato, os povos indígenas eles têm sido vitimados pela Covid-19, isso tem ganhado a mídia, tem sido sinalizado por diferentes autoridades e também por diferentes representantes da sociedade civil organizada e de outros constituintes, né, da nossa comunidade, da nossa sociedade. E, nesse momento, dados de ontem, 21 de janeiro de 2021, foram, de acordo com esses dados, né, a plataforma da Covid-19, socioambiental.org, 46.355 casos confirmados de Covid-19 em população indígena, com 928 mortos e 161 povos afetados. E, se nós olharmos para as populações menos favorecidas do ponto de vista periféricas, e aqui especificamente falando do boletim que a Fiocruz lançou no que concerne à avaliação socioepidemiológica da Covid-19 nas favelas, esse documento é muito interessante, é disponível aqui no link que está no slide, no diapositivo, e nesse documento se chama atenção para um aspecto muito interessante. De acordo com a publicação, o baixo número de casos e óbitos registrados nos bairros com alta e altíssima concentração de favelas se contrapõe às taxas de letalidade nessas regiões, que chegam a ser o dobro em relação aos bairros que não têm favelas. A publicação também aponta que a Covid-19 é mais letal nos homens do que mulheres e o maior percentual de óbitos na população negra nos territórios periféricos. Isso porque, nas regiões periféricas, o acesso ao serviço de saúde é mais difícil, o acesso à testagem é ainda mais difícil, levando em consideração que o Brasil é um país que testa muito pouco. Então, todas essas dificuldades, elas reverberam nesse aspecto, no que concerne a disseminação, né, da Covid-19 nas favelas. E aqui duas citações desse documento também. Auricélia, Museu Casa Bumba, Meu Boi em Movimento, em Catiri, Bangu. Com a pandemia, a fome foi maior e mais doída. No Catiri, a gente se aproximou do posto de saúde do CRAS, para nos dar uma direcionalidade das famílias que mais precisavam. Pois não temos dados. Com isso, a gente gerou um cadastro nosso para conhecer a nossa realidade, para termos voz e vez, para nos ajudar, as lideranças se uniram. Então, isso mostra o movimento que aconteceu, por exemplo, em relação às populações indígenas, em relação a várias comunidades no Brasil, de organização para a reflexão, a proposição de estratégia de enfrentamento da Covid-19. E aqui uma segunda citação: estou muito impactada, e seria muito importante destacar que tem mais de um membro de família morrendo. Na Rocinha, tem relatos de pai e filho morrendo, mãe e filha. É mais complicado ainda para quem está sobrevivendo e resistindo ao Covid-19, perdendo 2, 3 familiares. Famílias inteiras, vítimas da desigualdade estrutural, são obrigadas a conviver em cômodos apertados que mal têm um quarto separado da sala. E isso mostra para todos nós, né, de uma forma muito evidente, o quanto a desigualdade ela se torna mais explícita ainda com o advento dessa pandemia, da pandemia de Covid-19. Então, questões como, por exemplo, distanciamento social, questões como, por exemplo, isolamento dentro de casa de uma pessoa que tem um caso confirmado, tudo isso tem que ser dimensionado e muito mais compreendido do ponto de vista complexo ao se considerar a realidade dessas comunidades. Então, fazendo uma síntese com esses dois exemplos, né, comunidades indígenas e comunidades periféricas das favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro, tomando esses dois pontos como exemplo e contextualizando com todos os outros aspectos que nós delimitamos, definimos, apresentamos nesse item 2, que seria a crise, nós poderíamos propor algumas sínteses da pandemia em terra plana brasilis. A primeira delas, negação da gravidade. E esse movimento negacionista que tem minado muitas das ações e muitas das perspectivas e das reflexões e do planejamento para o enfrentamento da pandemia.
Segundo, a dificuldade em observar as recomendações da OMS em diferentes níveis. Muito importante isso. Ou seja, recomendações, por exemplo, sobre distanciamento social, recomendações, por exemplo, sobre lockdown, sobre aspectos relacionados ao uso de máscara, por exemplo. Muitas dessas recomendações, elas não foram contempladas adequadamente do ponto de vista da implementação das políticas e da implementação das ações no nosso contexto. Problema de gestão estratégica de insumos, por exemplo, a questão dos testes, agora mais recentemente a questão das vacinas. Uma tácita desconsideração da ciência, a proposição de tratamentos sem comprovação definida, que não são validados no atual estágio do conhecimento, pelo que nós sabemos da ciência biomédica, da ciência da saúde, por exemplo, cloroquina, outros medicamentos. E a exposição, como já comentamos, ainda mais aguda da desigualdade. Então, esses são alguns dos elementos desse contexto de crise, que nós estamos delimitando numa apresentação, digamos assim, do que tem acontecido em termos da pandemia no país. Pois bem, nesse contexto, a pergunta que se estabelece para qualquer um de nós é como resistir em relação a esse estado de coisas. Quais soluções nós podemos buscar em termos da viabilidade para potencializar ações de enfrentamento da pandemia. E é exatamente nesse contexto que nós vamos fazer comentários agora sobre o papel central, decisivo do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que é um patrimônio da nossa sociedade nesse âmbito. Então, uma pequena história, uma contextualização histórica muito brevemente, o SUS, a reflexão sobre o Sistema Único de Saúde e os primeiros movimentos, assim, digamos, que acabaram se constituindo depois no grande movimento da reforma sanitária e na proposição do nosso Sistema Único de Saúde, eles se iniciaram na década de 70 e, na verdade, tem a ver com o reconhecimento da profunda desigualdade de acesso ao sistema de saúde que era característica, assim, digamos, da sociedade brasileira naquele momento. Anos 70, primeiros anos ali dos anos 80, né? Década de 80 também, evidentemente. Esse conjunto de debates, de considerações, de organização social, política, de movimento, assim, digamos, ele foi se organizando, se constituindo, se compondo naquilo que nós reconhecemos como o movimento da reforma sanitária. E esse movimento da reforma sanitária, importantíssimo, uma das grandes bandeiras que foi estabelecida, né, no âmbito desse movimento, justamente a luta pela democratização da saúde. É claro que o que estava em jogo era a luta pela democratização do país de uma forma mais ampla, mas a ponta de lança, assim, digamos, um ponto importantíssimo, que era motivo de debate e que merecia toda a nossa reflexão e foi levantado como uma das grandes bandeiras da reforma sanitária, foi justamente a luta pela democratização da saúde. No âmbito da reforma sanitária, então, nós temos algumas ideias-força, né, alguns conceitos centrais que balizaram todo esse debate: o modelo de democracia, a proposta de construção de uma sociedade democrática, de um país democrático, no caso, o Brasil. Segundo, a proposta de reconceitualização da saúde, abrindo mão de uma noção prévia de ausência de doença em prol de uma nova caracterização, conceituação da saúde, muito mais vinculada ao bem-estar, ao amplo bem-estar das pessoas, e a crítica às práticas hegemônicas de saúde que poderiam ser caracterizadas à época como hospitalocêntricas, médico-centradas, curativistas, em prol de práticas de saúde que fossem baseadas na equipe multidisciplinar, com ênfase na promoção da saúde e com muita ênfase também na atenção primária à saúde, que no Brasil costumamos chamar de atenção básica. Todo esse movimento e esse debate, né, ético-político, eles foi sistematizado, assim, digamos, em documentos produzidos, especialmente no relatório, né, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Aqui está o nosso querido Sérgio Arouca, né, que foi presidente da conferência, e
os debates que foram construídos ao longo do tempo e coordenados, consubstanciados, organizados especialmente, né, mas não apenas, no âmbito da 8ª Conferência, eles subsidiaram a elaboração do capítulo de saúde da Constituição Federal de 88, a partir do qual foi estabelecida a criação do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então está aqui o artigo 196, a saúde é direito de todos no nível do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E o artigo 198, ele traz alguns conceitos importantes, como a noção de atendimento integral, ou seja, de oferta de serviços de saúde, considerando a integralidade daquela pessoa, suas necessidades de saúde, a sua inserção, digamos assim, no plano da existência, e também a participação popular no processo decisório, por exemplo, em relação à alocação de recursos, tomada de decisão no que concerne ao Sistema Único de Saúde. Então, só para a gente poder caracterizar uma situação de outra, antes de 98, nós tínhamos um sistema público que se orientava apenas para aqueles que contribuíam para a Previdência Social. Então, ele era excludente nesse aspecto. Quem não tinha dinheiro dependia da caridade ou da filantropia. A responsabilidade ela era federal. Assistência centrada no trabalho do médico e em âmbito hospitalar. Saúde entendido como ausência de doenças. E em torno de 30 milhões de pessoas com acesso aos serviços hospitalares. Hoje, e esse hoje tem que ser contextualizado, que esse é um texto de 2011, o sistema público de saúde é para todos, sem discriminação. Então, qualquer um de nós pode e será atendido no Sistema Único de Saúde. Desde a gestação e por toda a vida, a atenção integral à saúde é um direito. É descentralizado, municipalizado e participativo. Trabalha na lógica da promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. A saúde compreendida não como ausência de doenças, mas sim como qualidade de vida. E mais de 150 milhões de pessoas têm o Sistema Único de Saúde em 2011, tinham, né? Esse número é muito maior hoje em dia, é claro, como seu único acesso aos serviços de saúde. E aqui a gente observa a diferença antes e depois em vários quesitos, número de pessoas beneficiadas, centros de especialidades odontológicos, medicamentos fornecidos, quando nós comparamos antes do advento do SUS e depois do advento do SUS. Então, por tudo isso, nós precisamos reconhecer que o Sistema Único de Saúde é um patrimônio da nossa sociedade. Então, é uma premissa, é uma obrigação ética de cada um de nós, eu diria mais, é uma obrigação ético-política de cada um de nós defender o Sistema Único de Saúde. Pois bem, falando um pouquinho do SUS, entendendo que ele é um sistema hierarquizado, como a gente já comentou, e ele trabalha na lógica da atenção primária, atenção secundária e atenção terciária à saúde. O que seriam esses níveis de atenção? A atenção primária é aquela constituída, é a porta preferencial de chegada do usuário, das pessoas, ao sistema de saúde. Então, é constituída por unidades básicas de saúde, pelos agentes comunitários, pela equipe de saúde da família e pelos núcleos de apoio à saúde da família, os chamados NASF. A atenção secundária, ela está num nível de complexidade hierárquico, né, um pouco acima, e se organiza, se estrutura em termos de serviços especializados em nível ambulatorial hospitalar. Então, por exemplo, policlínicas, o próprio Centro de Apoio Psicossociais, os CAPS, né, são exemplos desse nível de atenção secundária. E a atenção terciária, de alta complexidade, designa um conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização, e aqui nós estamos pensando prioritariamente em nível hospitalar, em hospitais. Pois bem, entendido isso, que o Sistema Único de Saúde, patrimônio da sociedade brasileira, fruto de uma longa trajetória de debates e de lutas ético-políticas em prol da democratização do país e da democratização ao acesso à saúde, entendendo que esse Sistema Único de Saúde ele se organiza em atenção primária, secundária e terciária, agora nós vamos tentar compreender um pouco como o nosso SUS tem sido
fundamental, essencial, seminal para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, em termos de atenção primária, secundária e terciária. Então, nos 3 níveis de atenção, tão logo tomamos conhecimento, enquanto coletivo, né, enquanto sociedade, do advento da pandemia de Covid-19, né, do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, uma série de cursos de formação foram oferecidos, foram preparados, elaborados e fornecidos pela Universidade Aberta do SUS, pelo UNASUS, cursos gratuitos sobre Covid-19, voltado para os diferentes níveis de atenção. Então, aqui vai uma primeira chamada. O Sistema Único de Saúde, dentro da sua auto-organização, ele, de pronto, respondeu auxiliando na qualificação, na capacitação dos profissionais da área de saúde para o enfrentamento da pandemia. Isso para os 3 níveis de atenção primário, secundário e terciário. Se nós formos olhar agora para a atenção terciária, vou fazer uma conta rápida com os colegas presentes. Que são os dados oficiais do portal covid.saude.gov.br. Se nós olharmos aqui o número de casos confirmados no país, foram próximo de 8.700.000 casos, tá? De acordo com os dados que foram obtidos ontem no portal do Ministério da Saúde. E se nós pegarmos esses dados, número de casos no Brasil, e confrontarmos com a estratificação de risco, de gravidade, digamos assim, da infecção pelo SARS-CoV-2, da doença Covid-19, e entendermos, de acordo com esse trabalho clássico, né, que aproximadamente 20% das pessoas que desenvolvem infecção pelo SARS-CoV-2, ou seja, a Covid-19, eles vão necessitar de hospitalização, 13,8% são para os mais graves, e 4,7% necessitando, inclusive, de terapia intensiva. Se nós fizermos uma conta simples, multiplicarmos o número de pessoas que foi casos confirmados no país e calcular 20% disso, nós temos que quase 1.800.000 pessoas foram atendidas e muito provavelmente internadas e acompanhadas no âmbito do Sistema Único de Saúde no país. É claro que isso aqui é uma extrapolação desses dados, mas é para ter uma noção da magnitude do papel que o Sistema Único de Saúde tem desempenhado, por exemplo, em termos de assistência hospitalar, é uma conjectura, como já comentei, mas em termos de assistência hospitalar, no que concerne à pandemia de Covid-19. Imaginemos nós que nós estivéssemos numa situação em que o sistema único, o sistema de saúde não fosse um sistema universal. E para que vocês tenham uma ideia do que é viver num país, né, numa situação em que eu não tenho um sistema único de saúde, como o SUS, ou que eu não tenho um sistema de saúde universal, eu deixo como dica para vocês esse filme do Michael Moore, o Psycho, SOS Saúde, que ele faz uma boa, ele traz uma boa amostra, um documentário, de como se organiza e de como se estrutura, por exemplo, o sistema de saúde dos Estados Unidos. É claro que a questão dele ali é muito voltada para os planos de saúde, mas ele acaba mostrando, comparando com outros países, então é um filme altamente instrutivo e elucidativo para todos nós, e nos ajuda a pensar o que é o Sistema Único de Saúde e por que ele tem que ser tão valorizado. Além disso, um aspecto importante no que concerne a assistência hospitalar, nível terciário do Sistema Único de Saúde, diz respeito ao debate que tem sido conduzido, digamos assim, né, e que é necessário, é claro, sobre a alocação de recursos e priorização do atendimento no contexto de pandemia. Por exemplo, acesso à lei de terapia intensiva. Então, está aqui mais um exemplo do papel importantíssimo de uma instituição que está dentro do Sistema Único de Saúde, que é a Fiocruz, que criou o Observatório Covid-19 e que vem desenvolvendo uma série de debates em termos de políticas, de gestão em saúde, de bioética, e aqui está só um exemplo de uma dessas ações, que é o debate sobre a alocação de recursos e a priorização e a estratificação de risco, por exemplo, para admissão em unidade de terapia intensiva. Tá? Então, aqui só mais um exemplo da participação decisiva do SUS em termos do enfrentamento da pandemia.
Falar um pouco da atenção secundária. E que nós poderíamos, por exemplo, trazer para vocês a organização das unidades de pronto atendimento, das UPAs, que tem desempenhado um papel muito importante no atendimento, na triagem e na condução dos casos de menor complexidade e, eventualmente, de maior complexidade, encaminhando para a unidade hospitalar, no contexto da pandemia de Covid-19. E o papel também muito importante dos CAPs, comentei antes sobre eles, os Centros de Atenção Psicossocial, tendo em vista que a pandemia, além, é claro, de toda a repercussão que essa doença tem, em termos orgânicos, em termos de possibilidade de evolução para a morte, em termos de debilitação das pessoas, né, ela tem produzido uma série de efeitos do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psiquiátrico, e o Sistema Único de Saúde tem se organizado também para dar atendimento, atenção, cuidado, amparo para essas pessoas. Então, tem alguns exemplos de artigos aqui e de iniciativas que sinalizam exatamente nesse sentido. Tá? Então, aqui só para dar um exemplo, assim, as experiências relatadas naquele outro texto que nós comentamos procuram demonstrar que a apropriação de tecnologias, abordagens e estratégias no cenário da Covid-19 possibilitou a criação de uma rede de vínculos fundamental para a efetivação de atenção psicossocial articulada com a atenção primária à saúde. E, quase encaminhando para o final da nossa conversa, falar um pouquinho da atenção primária à saúde. De pronto, assim que nós começamos a caracterizar o contexto da emergência da Covid-19 no mundo, no Brasil, e as potenciais consequências à época que foram delineadas para o enfrentamento da pandemia, uma série de documentos muito interessantes foram também produzidos, publicados e organizados para o estabelecimento de ações de cuidado no nível da atenção primária à saúde para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, estão aqui alguns exemplos que chamam a atenção para o lugar essencial da atenção primária à saúde, que, em geral, vai ser capaz de resolver 80%, 90% dos problemas de saúde de uma população, e o quanto a atenção primária à saúde, a atenção básica, ela nos tem ajudado no que concerne ao enfrentamento da pandemia. Documentos foram produzidos, como eu comentei, então aqui as recomendações para a organização da atenção primária à saúde do SUS, também um documento produzido pelo Observatório Covid-19, da Fiocruz, e esse texto bem interessante, produzido pelo Comitê Gestor da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, trazendo também delineamentos sobre como se organizar para a implementação de ações no âmbito da atenção primária à saúde, no que concerne a pandemia de Covid-19. Então, esse documento ele sinalizou alguns pontos importantes: vigilância, atenção aos usuários, suporte a grupos vulneráveis, continuidade de ações próprias da APS. Por exemplo, no âmbito da vigilância em saúde nos territórios, chamar a atenção para um aspecto que é fundamental: notificação, detecção e acompanhamento dos casos. Se nós tiramos essas pessoas infectadas, por exemplo, do âmbito da coletividade e conseguimos organizar um bom sistema de monitoramento e de manutenção dessas pessoas em isolamento, isso reduz a disseminação do agente viral para as populações e reduz, por conseguinte, o impacto da pandemia numa dada coletividade. Isso é um aspecto importante. Tá? Então, está aqui algumas questões sobre o papel essencial em termos de vigilância em saúde, da atenção primária à saúde, e também no que concerne aos pacientes que são vulneráveis, ou, utilizando a linguagem da bioética da proteção, as pessoas que são vulneradas, ou seja, o suporte social a grupos vulneráveis também tem sido uma ação muito importante no que concerne a organização própria da atenção primária à saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Tá? Aqui aquela referência que eu comentei antes, que trata da organização, por exemplo, nas comunidades periféricas, nos espaços periféricos, nas favelas, com um apoio muito importante das unidades de saúde para a própria organização da coletividade e, de novo, enfrentamento dessa questão. Bom,
Mais uma síntese, então, em relação ao que nós estamos falando nesse momento, particularmente no que concerne ao item 3, entre resistências e soluções. A despeito dos graves problemas relacionados à condução da pandemia pelo Estado brasileiro, isso é notório, público, basta você abrir os jornais e nós podemos acompanhar toda a série de problemas que têm sido produzidas, digamos assim, no que concerne a má condução da pandemia no nosso país, dada a auto-organização do Sistema Único de Saúde e especialmente a dedicação dos seus trabalhadores, isso é muito importante de ser marcado, nós temos conseguido, a despeito de todas as dificuldades, produzir bons ou razoáveis resultados no que concerne ao controle da Covid-19. Eu convido vocês a fazer um experimento de pensamento. Se nós não tivéssemos o SUS, o que seria o advento dessa pandemia na nossa sociedade? Ia ser uma catástrofe de proporções certamente muito maiores. Bom, mas o SUS pode muito mais. E aqui, já fechando, para não concluir, eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Então, esse documento da Abrasco, Fortalecer o SUS em Defesa da Democracia e da Vida, ele traz alguns pontos muito importantes que eu vou comentar rapidamente para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, é claro, para dar respostas à pandemia, mas também para o atendimento, a ampliação da oferta de cuidado à saúde das pessoas de uma forma mais ampla, assim digamos. Então, o primeiro ponto importante, financiamento. Assegurar o financiamento regular e suficiente para atender às necessidades de saúde de toda a população. Eu não posso fazer um cálculo apenas de limitação de orçamento, um cálculo frio, sentado no meu gabinete para alocação desses recursos. É preciso haver uma interlocução com as esferas gestoras da saúde no país, com a comunidade científica, para uma identificação racional e razoável de onde tem que ser feita essa alocação para que os melhores resultados em termos de promoção da saúde, de cuidar das pessoas, eles sejam produzidos. Segundo, adequar, que está intimamente relacionado ao primeiro, o modelo de atenção do SUS às necessidades de saúde. Por exemplo, uma ampliação da cobertura da atenção primária à saúde. Terceiro, fortalecer e consolidar o caráter público do Sistema Único de Saúde. O SUS é um patrimônio da sociedade brasileira. Então, trabalhar para que ele possa ser ainda mais acessível, para que ele possa ser ainda mais evolutivo, é uma premissa ético-política também de todos nós. Ampliar a integração política, organizacional e operativa do SUS. Trabalhar em termos do fortalecimento, cooperação técnica, trabalhar no âmbito da intersetorialidade é fundamental no que concerne ao Sistema Único de Saúde. Aprimorar a gestão do SUS, é uma gestão mais efetiva, uma gestão que saiba o que está fazendo, gestores que tenham noção clara do que é um sistema de saúde, das necessidades de saúde da população e que tenham competência técnico-gerencial para coordenar as ações necessárias. E, é claro, com a participação democrática prevista no texto constitucional, garantida todo o tempo. Sexto ponto, garantir a ocupação de cargos de gestão do SUS com base técnica, ou seja, nós precisamos de pessoas na gestão do Sistema Único de Saúde que tenham competência técnica para exercício desses cargos, para exercício dessas funções. Item 7, implantar uma política de pessoal integrada. Nós temos observado quantos trabalhadores do Sistema Único de Saúde eles têm se dedicado, muitos no contexto da pandemia, dando as suas vidas literalmente para cuidar das pessoas. Então, é um absurdo, sob todos os pontos de vista, que a gente mantenha uma situação de não valorização dos trabalhadores da área de saúde. E sustentar sólida política de ciência. A ciência ela precisa ser ouvida. Ela vem anunciando várias dessas questões. Ela anteviu essa pandemia mais de uma década antes e não foi escutada. Ela foi ignorada, assim digamos. E o contexto demonstra as consequências dessa não escuta da comunidade científica. Por fim,
chamar a atenção para esse texto muito interessante, Crise e Pandemia, publicado também pela Fiocruz, que traz o seguinte: por suas particularidades, em especial a velocidade de contágio do vírus, a Covid-19 evidenciou, de um lado, a importância do Sistema Único de Saúde e sua capacidade de resposta. Isso, pessoal, é inegável. Ainda que limitada pelas contradições que foram descritas no documento e que nós tentamos explorar algumas delas aqui no nosso seminário. De outro, a condição de precariedade que atinge os trabalhadores que atuam no combate à pandemia, enfrentando dificuldades, medos e desafios cotidianos no serviço de saúde, também explica esse estado de coisas. E agora, por fim, mesmo, ou melhor, quase por fim, chamar a atenção para esses dois pontos que estão sublinhados. Primeiro, a importância de uma aproximação muito mais intensa com a comunidade científica. Não adianta nós termos uma comunidade científica pensante, que debate soluções, que propõe estratégias interessantes com base em conhecimento, com base na ciência, com base em experimentos, em produção de nível de conhecimento, e esses conceitos, essas teorias, esses métodos, eles serem reiteradamente desconsiderados por quem toma decisões. Não dá mais para a gente continuar desse modo. E segundo, levar em consideração que o conhecimento científico tem grande participação, deveria ter grande participação nas tomadas de decisão nos dias de hoje. Então, eu deixo quase como uma mensagem final essa perspectiva. Nós precisamos, enquanto coletividade, enquanto sociedade, enquanto sociedade brasileira, digamos assim, e sociedade mundial, nos atentarmos, mantermos atenção para aquilo que vem sendo discutido, debatido e produzido na academia, produzido em termos científicos. Por exemplo, vacina de Covid-19 e toda aquilo que eu particularmente considero uma aberração de movimento anti-vacina, só para dar um exemplo. Bom, queria fechar, pessoal, de dois modos. Primeiro, com uma citação do professor Gaston Wagner, que eu vou ler junto com vocês, que é a seguinte: a defesa do SUS e o sucesso do SUS dependem da força com que a sociedade brasileira coloque a vida das pessoas acima de todas as outras racionalidades, e ainda compreenda que as políticas públicas podem se constituir em um meio poderoso para efetiva defesa da vida. Ou seja, nós precisamos de mais ciência, e não de propostas terapêuticas sem fundamentação científica, sem fundamentação no conhecimento. Nós precisamos de mais gestão, de fato, para que a gente não tenha que vivenciar absurdos, como aqueles que aconteceram recentemente, né, em Manaus. Quem viu aquelas imagens, leu aquelas notícias, e não se tocou muito com aquilo, e não se sensibilizou profundamente com o que estava acontecendo, eu penso que precisa rever o seu lugar no mundo. Essa é a minha breve consideração sobre isso. Nós precisamos também de mais ética, é claro, porque não é possível que as pessoas não tenham entendido ainda que a gente não pode ficar aglomerando nesse momento, depois de tanto tempo, depois de tantas mortes, depois de tanto sofrimento. Não é cabível isso. Não é cabível, por exemplo, que nesse momento os ministérios públicos de diferentes estados do país tenham que investigar pessoas que estão furando fila para a vacina de Covid-19. Isso não é cabível, isso não é admissível. E, por fim, nós precisamos mais do SUS, e eu queria terminar com uma falinha rapidinha do Chico sobre o Sistema Único de Saúde. É simplesmente o maior serviço de saúde pública do mundo. Isto não é ufanismo, não é patriotada. Especialmente nesses tempos de pandemia, o SUS tem servido de exemplo mundo afora. A característica principal do SUS é ser um serviço universal, ou seja, atendimento a qualquer pessoa, desde os casos mais simples até os procedimentos mais complexos. O SUS pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado? Claro que pode. Ele não pode ser sucateado, ele não pode ser sacrificado.
saúde não é mercadoria. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. E agora a gente vai conversar um pouco. Obrigado.